e vamos dar início a inequações trigonométricas, tá bom? Quando a gente fala de inequação, gente, aqui significa que tem um sinal de desigualdade. Então vai ficar mais simples de entender, eu acredito. Por quê? Se a gente quiser o seno sendo maior que o número k, ou seja, maior, significa que ele não pode ser esse número k, ou seja, só pode ser maior, só pode ser desse ângulo até esse ângulo. Se a gente visualizar o círculo trigonométrico, a gente vai conseguir entender. Se a gente não visualizar, gente, vai ser bem difícil conseguir entender. Ó. Vamos falar, seno de x tem que ser maior que k. Se k é aqui para o seno, maior, ele só pode assumir esses valores aqui até o 1. Né? E aqui é uma bolinha aberta, certo? Então tem que ser maior que k. Beleza, quais são os ângulos que vai me dar seno de x maior que k? Os ângulos vão ser esses aqui, ó. Vocês estão vendo minha imagem, gente? Não. Beleza. Olha só, os ângulos vão ser esses aqui, ó. Daqui até aqui. Quando tem um seno maior. Se o seno for maior ou igual, o que que muda? O que que muda? Significa que esse valor pode ser incluso e esse valor pode ser incluso. Aí a bolinha fica fechada, o intervalo fica fechado. Então, a gente tem que lembrar aí dos conceitos lá do ano passado, quando é menor ou igual, quando é maior, e analisar no gráfico. O restante vai ser a mesma intuição. Vamos imaginar aqui, ó. Por que o seno é aqui? Se eu lembrar, o seno ele não é positivo aqui e negativo aqui. Então, se eu quero o maior, ele tem que ser maior que esses valores aqui. Olha só. Ou seja, pode ser qualquer ângulo aqui nesse intervalo. Então, vamos prosseguir. Quadrinho resumo. Vamos imaginar. Então, ó, tá vendo que aqui a bolinha está aberta? Por quê? Porque ele é maior. Se ele for maior ou igual, a bolinha fica fechada. Ou seja, pode ser esse ângulo e pode ser esse ângulo. Se o seno for menor que k, né? Menor que k significa que ele pode ser qualquer valor abaixo. Significa que ele pode ser qualquer valor abaixo. E qualquer valor abaixo significa que ele poderia ser qualquer ângulo desses valores aqui. Qualquer ângulo. Tá, se o seno for menor ou igual, significa que ele pode ser qualquer ângulo desses valores, inclusive esse ângulo e esse ângulo. Por quê? Porque o seno menor, ele tem que ser menor que esse ponto aqui, ou seja, pode ser qualquer valor disso aqui. E qualquer valor disso aqui vai ser representado por esses ângulos aqui. Né? Mesma coisa que para cima. Se ele tem que ser isso aqui, significa que ele pode ser qualquer valor de ângulo que tiver aqui. Ó. Pode ser esse ângulo, pode ser esse ângulo, pode ser esse ângulo. Então é importante a gente entender a notação. Quando eu tenho o seno de x maior que k, ó, não vai alterar onde tiver o ângulo. Se meu k for negativo, e aí, o que muda? Não muda nada, gente. Muda nada. Porque se meu k for negativo, olha só, e eu quero k maior, então ele pode ser todo esse ângulo aqui. Certo? Se eu quero maior. Se meu k for negativo e eu quero maior ou igual, ele pode ser todo esse, inclusive esse e esse. Se meu k é negativo e eu quero menor, então significa que tem que ser menor, ou seja, eu quero só esses ângulos aqui. Se meu k for negativo e eu quero menor ou igual, então significa que poderia ser esse ou esse também, e ele seria menor que esses valores. Então, quando a gente entende o ciclo trigonométrico, fica bem intuitivo a gente entender quando o valor é maior, quando o valor é menor. Aí a gente vai para os nossos estudos, né?
Porque a gente pode ter isso também para cosseno. E o que vai mudar no cosseno? O cosseno vai mudar o quadrante só. Ou seja, o cosseno ele não é positivo aqui e aqui ele é negativo. Então, o seno, a gente olha se é positivo assim. O cosseno, a gente olha se é positivo assim. Gente, se não estiver entendendo, vocês me falam, tá bom? Que o K é maior, tá? Pediram para repetir quando o K é maior. Olha só. Vamos para esses quadrantes. São onde o K é maior. Quando o K é maior que zero, certo? Ou seja, se eu tenho que lembrar para o seno que aqui é meu zero, certo? Aqui é meu zero. Aqui, ó. Nesse ponto aqui é meu zero. Tá, então K maior que zero significa que o K está acima. O K está aqui. E eu quero seno maior que o valor de K. Então, se eu quero seno maior que o valor de K, então significa que o seno ele tem que ser qualquer valor nesse intervalo até 1. Porque 1 é o máximo, né? Então, significa que o ângulo, ou seja, esse ângulo ele vai ter que ser a partir desse e no máximo até esse ângulo aqui, ó. Isso quando é maior. Se for maior ou igual, eu incluo esse ângulo e esse ângulo, ou seja, aqui a bolinha fica fechada, esse ângulo e esse ângulo. O seno continua aqui, ou seja, porque agora ele pode ser o K. E no K ele tem o valor de alfa e π menos alfa. É só lembrar das simetrias, gente. Se eu for repetir tudo isso aqui, acho que é desnecessário. Ele só te dá um quadro resumo para você entender, uma fórmula de decoreba. Só que eu acho muito mais válido a gente interpretar os valores de seno e seno e cosseno no círculo trigonométrico, tá bom? Deu para entender aí? Aí, ó, perguntou se car for zero, né? Se eu perguntar assim, ó, se car for zero e eu quero nossa, meu computador tá travando demais, gente. Olha só, se o K for zero, então vamos imaginar que o K ele tá aqui. Tá, o K é zero. Você quer saber se o seno de x é maior ou menor que zero? Ou maior igual ou menor igual? Vai depender da questão. O K é zero, o K tá ali. Tá. Vou dar um exemplo. Se o K for maior, se eu pedir que o seno seja maior que zero. Para o seno ser maior que zero, o seno, ó, se for só maior, aqui vai ser aberto, aqui vai ser aberto, e o ângulo vai ser esse aqui. Ou seja, eu vou ter valores em que o ângulo, o meu seno vai ser maior que zero, do ângulo zero, vamos colocar, quando o meu x for maior que zero, e quando o meu x for menor que π. Consegue entender isso? Por quê? Porque eu posso ter qualquer ângulo aqui e o zero aqui. Então, acho que quando a gente parte para a interpretação do ciclo trigonométrico que a gente estudou tantas vezes... Desculpa. A gente consegue entender esse conceito aqui. Tranquilos aí? Posso prosseguir para cosseno? Então, beleza. Olha só. No cosseno, vamos imaginar que eu tenho o seguinte, né? Voltando aqui, ó. Eu tenho esse quadrante positivo, esse negativo e esse positivo. Certo? Então, quando eu falo assim que eu quero cosseno de x maior que alguma coisa, né? Lembrando ó, que esse valor aqui seria o cosseno, certo?
Então, se eu falar assim, ó, quero cosseno de x maior que k, então eu quero que o cosseno esteja nesse intervalo aqui. Para o cosseno estar nesse intervalo, significa que o ângulo tem que ser esse aqui, daqui até aqui. Certo? Beleza. E se eu quiser ele seja maior ou igual? Inclui esse e inclui esse. Né? O maior e igual fica bem claro. Ah, e se for menor? Então, se for menor, se eu quiser esse cosseno menor, o que eu faria? Eu pegaria, em vez desses valores aqui acima, eu estou pedindo que o valor do cosseno ele seja qualquer valor aqui para baixo. Ó. Qualquer valor aqui. Como eu quero ele qualquer valor aqui, então significa que eu tenho qualquer ângulo desse intervalo aqui para o valor de cosseno ser menor que k. Por quê? É a reflexão, gente, do valor de cosseno no ângulo. Deu para entender? Ou seja, a mesma aplicação do seno eu uso para cosseno. Na tangente, ela vai se diferenciar um pouco só por causa dos quadrantes da tangente, que ela é um pouquinho diferente. Né? Porque se a gente lembrar da tangente, eu tenho a tangente positiva aqui, negativa aqui, positiva aqui e negativa aqui. Vou voltar agora. Então, se eu tenho os quadrantes da tangente positivo, negativo, negativo, e eu tenho, se eu falo assim, ó, eu quero tangente maior que k, e k está aqui, eu sei que são esses valores aqui para cima que eu quero. Os valores aqui para cima da tangente vai ser quando esse ângulo estiver nesse intervalo. Por quê? Porque vai me dar uma reflexão lá em cima, ó, certo? Vai dar uma reflexão lá em cima. Ou quando ele estiver nesse quadrante. Ou seja, são os valores desses ângulos aqui e desses ângulos aqui. Se eu quiser que a tangente fosse menor que k, olha só, menor que k, ele teria que ser menor, ou seja, qualquer valor aqui, ó, dessa reta toda aqui abaixo. Então, para ser menor que k, ele poderia ser qualquer ângulo aqui abaixo, ó. Qualquer ângulo aqui abaixo, até atingir esse aqui. Ou seja, daqui até aqui. E isso se reflete no outro quadrante, né? Ó, olha só como a reta ela vem aqui, uma reta de 180 graus, pegando daqui até 180 graus aqui. É um pouquinho diferente, mas é até mais fácil, porque ó, ela sempre vai parar nesse quadrante aqui. Por quê? Ou para aqui, ou para aqui. Por quê? Porque é onde troca de sinal. Né? Então, vai ser do valor até aqui ou do valor até aqui. Aí basta analisar se o sinal que eu quero é menor ou se o sinal que eu quero é maior. Se o sinal for maior, nesse sentido. Se o sinal for menor, nesse sentido. Falaram que não entenderam do cosseno. Vamos voltar aqui. Ó. No cosseno, gente, eu tenho o quê? Meus quadrantes vão ser esses aqui, ó. Tem que sempre lembrar dos sinais do quadrante. Se eu não lembro dos sinais do quadrante, eu volto lá na aula de ciclo planométrico para poder entender esses valores dos quadrantes. E olha só, se eu quero que o cosseno seja maior, ou seja, que K, eu quero que ele seja esses valores aqui, ó, para cima. Se eu quero esses valores para cima, o ângulo que corresponde seria esses ângulos aqui, ó. Os ângulos que estão entre 0 e alfa e entre esse valor aqui, ó, que a gente já sabe achar através das fórmulas dos quadrantes, e 360. Né? Esses são os valores que eu vou ter o cosseno maior. E para cosseno menor? Cosseno menor seria todos esses valores aqui, ó, porque o menor vai menor até chegar no menos 1. Né? Quero menor que k e o menor até chegar no menos 1. Então seria todos esses valores aqui para trás. Então maior, pego a parte da frente, menor, pego a parte de trás. No seno, maior, pego a parte de cima, menor, pego a parte de baixo. Na tangente, maior, sentido horário,
né? Ó, maior sentido horário, lembra da reta, continua no sentido horário. Menor sentido, ou desculpa, sentido anti-horário, tá bom? Anti. Menor sentido horário, lembra que para aqui sempre e continua no sentido anti-horário, lembrando da reta aqui que eu tenho a reta 180 graus aqui. Perguntaram assim, ó, deixa eu ver se você entende. Por que o alfa não fica mais perto do 90 graus no caso do cosseno? Gente, esse alfa aqui é para um ângulo qualquer, tá bom? Aí, ó, teve gente... Tá. Por que o alfa não fica mais perto do 90 graus no caso do cosseno? Vamos, deixa eu tentar entender e explicar aqui. No caso do cosseno, a gente tem aqui o cosseno. O alfa, gente, pode ficar em qualquer ponto aqui. O alfa é um ângulo aleatório. Ah, poderia colocar o alfa aqui? Sim, se eu colocasse o alfa aqui, eu tenho que lembrar que eu tenho um ângulo simétrico aqui, ó. O alfa aqui, certo? Então, se eu quisesse menor, eu pegaria aqui. Menor, né? Se fosse cosseno de x menor que k. E esse aqui seria meu k. Seria desse ângulo até esse ângulo aqui, né? Alfa até o ângulo de π mais alfa. Por que π mais alfa? Porque é o ângulo na verdade aqui seria π menos alfa, né? Π menos alfa, porque alfa é o ângulo do primeiro quadrante, né? Se eu quisesse maior que esse valor, seria todo esse cara aqui, ó. Maior, ele pegaria daqui até aqui, ou seja, seria todos esses ângulos aqui. Eu tenho que entender o seguinte, ó. No cosseno, como o cosseno é deitado, menor é para a esquerda, maior para a direita, certo? No seno, eu tenho que imaginar o seguinte, no seno, como o seno é o valor do seno em pé, maior vai ter que ser para cima, menor para baixo. Não faz sentido se eu lembrar o eixo Y, ó. Maior vai ter que ser para cima, menor vai ter que ser para baixo. Ou seja, o que é para cima? Todos aqueles ângulos no ciclo trigonométrico correspondentes àquela taxa ali. Deu para entender aí? Quem não estava entendendo o seno, olha só. Se eu quero menor, pegou os valores embaixo, né? Se eu quero maior, olha só, maior, pegou os valores em cima. O igual e o sem igual, ou seja, maior ou maior igual, só vai depender aqui da bolinha, tá vendo? Se está incluído ou não. Se tiver incluído, igual. Se não tiver incluído, só o maior. Então, ó, o seno, eu vou pegar esses valores aqui para cima. Ó. Se eu quero maior, ou seja, todos esses valores aqui. Que me daria todos esses ângulos aqui, ó, todos esses ângulos aqui. Se eu quero menor, ou seja, menor seria isso aqui, ó, qualquer valor menor que k. Olha a reta, qualquer valor menor que k. Qualquer valor menor que k vão ser esses ângulos aqui. Conseguiram entender as inequações, como é que elas são representadas? É como se fosse um estudo de sinal, gente, né? Quando a gente tem lá o estudo de sinal da função quadrática, ela fazia o quê? Ela fazia uma parábola, então a gente tinha que ver para onde era positivo e para onde era negativo. No seno, na função seno e cosseno e tangente, é a mesma coisa. A gente tem um ciclo, né? Positivo vai depender do quadrante. Se for seno, positivo nos dois em cima. Se for cosseno, positivo nos dois à direita. Se for tangente, positivo alternado, no primeiro e terceiro. Então, esses seriam os valores aqui.
Vamos fazer um exercício para a gente entender melhor. Determinar os valores de x que tornam verdadeira a desigualdade. Olha só, seno de x tem que ser maior que meio. Vocês concordam comigo aqui que para o seno de x ser maior que meio, meio é o ângulo de 30 graus, né? Então, já vamos colocar aqui, ó. Eu sei que seno de x... Travou aqui meu PC, de novo. Seno de x, para ser maior que meio, eu sei que o meu x é 30 graus. O ângulo, não exatamente. Eu sei que o valor que o seno de meio é 30 graus, certo? Tá, o que eu vou fazer com essa informação de 30 graus? Eu vou pegar e levar ela para o gráfico para interpretar. Quem não tinha entendido, agora é a hora de entender. Ó. Significa que aqui ó, é 30 graus. Aqui é 30 graus. E quanto que vale aqui? Lembra de como eu faço a transformação? 180, né, que é o valor máximo. 180. 180 menos os 30 graus, ou seja, aqui é 150. Isso aqui a gente tem que estar assim na cabeça, ó, afiado. 150. Tá? Então, ó, 30 e 150. Se eu quero sendo maior, então nem o 30 nem o 150 são inclusos. Por quê? Porque quando eu tiver 30, eu tenho meio. Quando eu tiver 150, eu tenho meio. Eu quero maior. Então, se eu quero maior, eu quero entre esse intervalo aqui, ó. Então, eu quero que o x ele seja maior que 30 e seja menor que 150, para que eu tenha esse resultado aqui. Tá vendo que é bem mais fácil? Conseguiram entender, gente? Ou seja, ele é bem visual. Nossa matéria ela é bem visual. Se a gente não conseguir entender visualmente nosso ciclo trigonométrico até hoje, a gente tem que voltar naquela parte da matéria e voltar. Porque toda nossa matéria vai girar em torno disso, tá bom? Vamos continuar. Só tem uma coisa importante. Aqui eu defini para a primeira volta, ou seja, no intervalo de 0 a 2π. Se ele perguntasse em todo o domínio, então em todo o domínio seria esse intervalo ó, mais aquela parcela que a gente colocou no exercício passado do período. Por quê? N2π, ou seja, cada volta que der, ele vai ter esse valor aí. A cada volta sempre vai ser desse valor até esse valor. Sempre. Então vamos prosseguir. Aqui ele está dando outra solução do jeito que a gente fez, que é o jeito mais fácil de resolver a equação. E aqui ele está pedindo, ó, considere o ciclo trigonométrico, resolva a equação 2x menos π sobre 4 tem que ser maior que zero. Tá? Então, para a minha solução, eu já sei que tem que ser maior que zero, o seno pode ser zero ou π, certo? Por quê? Positivo ou nulo. Então, eu colocaria aqui, ó, que o meu zero tem que estar entre isso aqui e π. Tá vendo? Ó? Como é que eu montei minha equação? Peguei o valor de x. Antes eu tinha colocado só x, agora eu coloco tudo que está dentro do parênteses. Tá vendo? Quando eu faço isso, eu posso resolver a equação. Então eu vou achar aqui que meu x, olha só, meu x, ele vai estar entre π sobre 8 e 5π sobre 8. Alguém tem dúvida de como resolve isso aqui, gente? Se tiver dúvida, eu faço a questão aqui. Alguém tem dúvida de como resolve isso aí? Tá. Então, aqui para nossa mesa. Vou anotar os valores.
Então, eu quero que o meu seno esteja entre 0 e π. Então, olha só. Como eu quero que o meu seno esteja entre 0, tá dando para enxergar ok? Beleza. Como eu quero que ele esteja entre 0 e π, eu resolvo essa primeira parcela aqui da equação. Então, eu faria assim, ó. 0, 2x menos π sobre 4. O que eu faço? Faço π sobre 4 somando. Então, vai ficar π sobre 4 menor que 2x. Faço 2 dividindo. Então, x tem que ser maior que π sobre 8. Beleza? Faço a segunda parte da equação. 2x menos π sobre 4 tem que ser menor que π. Então, 2x tem que ser menor que π mais π sobre 4. Π mais π sobre 4 dá 5π sobre 4. Para quem não lembra, isso aqui é MMC, tá bom? 2x. Passo 2 dividindo, então x vai ficar 5π sobre 8. Então, a minha determinação geral... Desculpa que eu nem esqueci de compartilhar a tela. Minha determinação geral, depois que eu resolvi, peguei esse grupo de equação. Deixa eu alterar a configuração da câmera aqui, que ela está focando na minha mão. É a câmera 1. Câmera 1. Beleza. Então, ó, na minha determinação geral, quando eu faço primeira conta que acho o valor, faço a segunda conta que acho o valor. Então, eu achei que meu x tem que estar entre π sobre 8 e 5π sobre 8. Só que isso aqui é para minha determinação em qual quadrante? Essa aqui é para minha determinação na primeira volta, né? Se eu compartilhar aqui com vocês, vocês vão ver. Tem como eu fazer uma determinação geral? Sim, tem como fazer a determinação geral. Eu teria que colocar assim, ó. Ou seja, a solução para a primeira volta a gente acha só colocando os próprios valores, certo? Ó, fazendo isso aqui, 0, que é o ângulo, ou π. Se eu quero a determinação geral, eu somo com essa parcela aqui, ó, cada um dos meus lados. Porque quando eu faço essa conta, eu vou achar aí a determinação geral a partir disso aqui. Certo? Eu vou achar a determinação geral a partir da minha parcela lá da determinação geral, que é o n mais 2π. Ficou claro, gente? Deu para entender? Tá, vamos voltar aqui. Perguntaram sobre a determinação geral. Vamos fazer aqui. O que seria a determinação geral? Essa solução que a gente achou aqui é a solução para o intervalo de 0 a 2π. Por quê? É a solução que está dentro da primeira volta. Normalmente é a mais importante de a gente achar. Solução da primeira volta. Só que pode ser que a questão venha pedindo a determinação geral. Né? Isso são questões mais técnicas aí que a gente vai achar. Na determinação geral, o que a gente teria que fazer? Incluir o fator de volta ali no na minha conta. Por quê? Incluir o fator de volta ali na minha conta. Porque se eu incluir o fator de volta aqui na minha conta, e qual seria o fator de volta? O fator de volta é isso aqui, ó. Desculpa, n vezes 2π. Por quê? 2π não é uma volta?
Se 2π é uma volta, n é quantas voltas que está dando. Então, seria aqui 0 mais n 2π seria menor que meu 2x menos π sobre 4. E isso seria menor que π mais o meu fator de volta. O que alterou? Só incluiu o fator de volta nos dois lados. O que eu faço com esse fator de volta? Nada, só deixo lá, faço a minha conta. Então, ó, resolveria aqui 0 mais n, que multiplica 2π. Não vou fazer a conta com essa parte, ó, 2x menos π sobre 4. Vamos lá, gente. Olha só. Meu ângulo não era 0 que eu tinha achado? Para achar a determinação geral, esse é o fator de volta. O que aqui seria? Ó, vamos pensar um círculo. Tem um círculo aqui. Se eu falar que meu ângulo aqui fosse alfa, e eu vou dar uma volta. Se eu vou dar uma volta, eu saio aqui de alfa e somei mais quantos? Alfa mais 2π. Tá, e se eu for dar outra volta? Alfa mais 2π. Se eu for dar outra volta? Alfa mais 2π. Aqui eu dei 3 voltas, só que eu não quero para a terceira volta. Eu quero para qualquer volta que eu der. Seja ela uma volta, 2 voltas, 3 voltas. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar um n. N vezes 2π, que é o meu fator de volta. Certo? Ou seja, o meu ângulo inicial que eu já tinha da minha solução e acrescentar o fator de volta nas duas partes da solução. Todo mundo conseguiu entender? É importante essa pergunta, tá bom? Não é coisa besta, não. É parte importante, porque essa parte de volta, gente, é o que, por exemplo, com a questão do pismo, ela vai te pedir. Então, ó, resolvendo isso aqui, passaria o π sobre 4 somando para cá, né? Π sobre 4 mais n que multiplica 2π. Como aqui está com n, eu não vou resolver isso, deixa assim, tá bom? Isso seria menor que 2x. Passo 2 dividindo, ficaria π sobre 8 mais n que multiplica π. Por quê? Porque o 2 dividiu esse 2 aqui, ó. Né? Quando eu passo dividindo aqui, resolvo. Beleza, achei aqui. Isso é menor que meu x. Se eu fizer essa conta aqui para esse lado da equação, ó, 2x menos π sobre 4 seria menor que π mais n vezes 2π. Então, ó, passo π sobre 4 somando para lá. 2x seria menor que 5π sobre 4 mais n que multiplica 2π. Beleza, o que eu faço? Passo 2 dividindo, né? X vai ser menor que, quando eu passo 2 dividindo, ó, 5 oitavos de π mais nπ. Ou seja, significa que a cada π, esse resultado iria se repetir. Então, ó, achei aqui. Então, meu resultado geral, ou seja, minha determinação geral. Determinação geral. Como ficaria minha determinação geral? Meu π sobre 8 mais nπ menor que x menor que 5 oitavos de π mais nπ. Aí o que a gente pode fazer? X pertence aos reais, né? Essa é a minha determinação, a solução aqui. Onde n pertence aos números o quê? Inteiros. Tá bom? Galera, ficou claro aí como assim o 2π? Esse 2π aqui não é que tinha que ter o 2π. O 2π é a determinação de volta. Então, quando a gente pega esse 2 aqui, que é da minha equação, e passo dividindo, esse 2 ele some. Entendeu? Porque lembra lá, ó, na minha função trigonométrica, eu tenho os valores o quê? Por exemplo, seno de... Vamos colocar A
mais bx, colocar c mais d. Minha função, ela é determinada assim, né? O termo que altera o período é o termo que multiplica x. Olha só, o 2 aqui é o termo que altera o período. E lembra que meu período é determinado por π dividido pelo módulo de k? Então, como o meu período é alterado por essa função, olha só, o 2 daqui, ó, ele altera o meu período. Por isso. Então, tinha que ter o 2π no final? Não, não necessariamente. A gente tem que lembrar do que a função ela representa. Tá bom? Essa aqui é essa parte da função trigonométrica. Gente, é muita coisa, muita coisa. Por isso, deixa eu trocar a câmera, vou mostrar minha carinha para vocês. Olha só. Por isso que é importante a gente pegar todos esses conceitos aí que a gente tem e não é de jogar fora. Porque, ó, olha só, nessa matéria de trigonometria, a gente está usando tudo, absolutamente tudo que a gente estudou até hoje. A gente está estudando lá, desde a primeira matéria, que a gente estudou ciclo trigonométrico, a gente está estudando ângulos, a gente está estudando as transformações para outros quadrantes, a gente pega a matéria de função, a gente está trabalhando com equação e está relembrando lá quando a gente faz o estudo de sinal, que é a inequação. Então, a gente está pegando tudo que existe praticamente dentro da matemática e aplicando aqui nessa teoria aqui de equações trigonométricas. Por quê? Porque realmente é algo complexo. Porque você precisa saber de toda a matéria. Deu para entender aí, gente? Eu queria sugerir algumas questões aí para vocês, tá bom? Eu vou anotar aqui no chat, então eu espero que vocês peguem o livro de vocês aí e marquem aí no livro de vocês. Questão questão 15, questão 16, então, perguntaram, vai cair o que está na página 29 na prova? Gente, vai cair não dessa maneira para determinação de arcos, que eu só vou pedir questões interpretativas, né? Então, foquem nas questões que eu estou passando para vocês. Eu falei 15, 16, anote aí, questão 21, questão 22, questão 23, isso é sugestão, tá bom? 24, questão 25, são sugestões de propostas, tá bom? Esses propostos desse capítulo aí. 25. E a sessão Enem. A gente já fez um, mas a sessão Enem já passei para vocês também. Então, ó, deixa eu separar por espaço aqui e mandar para vocês aí bonitinho. Então, essas questões aí dos exercícios propostos. Frente a capítulo 4, das páginas 30, se não me engano, 31 a 33. Beleza? Olha só. Tô mandando aí no chat. Tira um print, faça alguma coisa. Se quiser eu coloco na tela, mas é isso, gente. Vou colocar lá como sugestões, tá bom? São sugestões, não são para entregar essas atividades. Fechou? Ó, beijão para vocês. Eu espero que tenham entendido bem esse conceito aí, não para a prova em si, mas
entender de forma geral que a gente precisa muito das aplicações de resgatar outros conteúdos, tá bom? Ó, fique com Deus e até a aula de amanhã. Anotaram? Todo mundo anotou? Todo mundo anotou?